Boa noite a todos. Graça e paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Hoje, mais um seminário da fé, onde nós vamos estar estudando, vamos estar esmiuçando a palavra do Senhor no livro de Mateus, capítulo 8. Vamos estar dando início nesta noite. Gostaria também, irmãos, nós vamos fazer uma oração e vamos dar início. Gostaria também de a gente estar colocando diante do Senhor, vamos estar orando pelo nosso irmãozinho Brian, que é filho da irmã Márcia. Hoje ela passou uma mensagem para a gente, que os filhos dela, os 3 filhos dela estão com dengue, mas o Brian ia ser internado porque estava sangrando o seu nariz, os médicos estavam bastante preocupados, mas nós cremos num Deus que levou todas as nossas enfermidades na cruz, né? Ele morreu pelas nossas enfermidades, pelos nossos pecados, e nós cremos, né, que para Deus nada é impossível. Então vamos clamar ao Senhor, aproveitar esse momento na presença do Senhor, e vamos clamar também, né, para nossos irmãos também que estão enfermos, para aqueles que precisam também de uma porta aberta. Vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá. Amém? Querido Deus, amado Pai, nós te agradecemos, estamos na tua presença, engrandecemos toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao Senhor. Paizinho querido, primeiramente pedimos perdão, Senhor, pelos nossos pecados, Senhor. Queremos, Senhor, que do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, nós possamos ser limpos e purificados por Ti, Senhor. E nós nos arrependemos, Senhor, do que nós fazemos de errado, porque não é o desejo do nosso coração, mas muitas vezes, involuntariamente, nós pecamos. E outras vezes, Senhor, porque falhamos, porque a nossa carne fala mais alto. Mas queremos, Senhor, a cada dia, ser transformados. E nós cremos que essa transformação, ela vai acontecer porque estamos na Tua presença. Paizinho querido, que nessa noite o Senhor venha falar aos nossos corações, através dessa palavra que vamos estar estudando, no livro de Mateus, capítulo 8, e que o Senhor venha, Senhor, ministrar aos nossos corações, trazer entendimento, clareza, e que esta palavra, Senhor, ela venha sempre à nossa memória, porque nós sabemos que a Tua palavra nos dá esperança. Paizinho querido, eu também peço neste momento, em nome de Jesus, clamo ao Senhor, suplico ao Senhor, pela Tua misericórdia, pela vida do Brian, Senhor, que está com dengue, Senhor, e com suspeita de dengue hemorrágica. Mas nós queremos, Senhor, que o Senhor levou todas as nossas enfermidades na cruz. E eu creio, Pai, que neste momento ele está liberto, Senhor, dessa enfermidade. Assim como Christopher, o Richard e toda a sua casa, Senhor, para ser mais um testemunho, Senhor, da sua grandeza, dos seus milagres, do seu amor por cada um de nós, Senhor. E nós cremos, Senhor, e estamos, Senhor, nos sentindo libertos, Senhor. Eu creio que amanhã nós vamos ter uma grande notícia, Senhor, que ele já vai estar sendo liberado, Senhor, deste hospital, porque suas plaquetas vão, Senhor, ser elevadas, ele vai estar com um quadro, Senhor, melhor, Senhor, da sua enfermidade, e nós cremos, Senhor, que o Senhor, neste momento, está enviando seus anjos e operando este milagre, mais este milagre, Senhor, para a honra e glória do Senhor. Seja conosco, Senhor, neste tempo que vamos estar aqui, Senhor, ouvindo o que o Senhor tem a nos dizer, que o Senhor tenha a nos ministrar em nossos corações. Paizinho querido, eu peço, Senhor, que essa palavra, Senhor, que venha sendo alcançada por outras vidas que vão estar através da live, Senhor, ouvindo também. Porque eu creio, Senhor, que essa palavra, ela é viva, ela é eficaz e ela penetra os nossos corações. Por isso, Senhor, eu peço uma bênção especial para todos
Amém e amém. Louvado seja o nome do Senhor. A palavra de Deus no livro de Mateus. Vamos estar lendo do 1 ao 4. Vamos estar estudando esse texto nessa noite. E esse texto, ele fala da cura de um leproso. Ora, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. E eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. E Jesus, estendendo a mão, tocou-lhe, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente ele ficou limpo da sua lepra. Disse-lhe então Jesus: olha, não o digas a ninguém, mas vai, mostra-te ao sacerdote e faz a oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunha ao povo. Glórias a Deus. Aleluia. Nesse texto, irmãos, de Mateus, do 1 ao 17, ele vai falar dos milagres de Jesus. O que são os milagres de Jesus? Os milagres de Jesus é a compaixão e o amor e a misericórdia que Jesus tem por cada um de nós. E aqui no primeiro verso ele fala assim: olha, descendo ele do monte, grandes multidões o seguiam. Aqui está falando de Jesus. Jesus, ele estava no monte e Jesus estava pregando a palavra de Deus. Jesus, ele subia, ele descia, ele andava, ele ia por toda parte, por todos os lugares que Deus o enviava para ministrar a palavra de Deus. Porque nós entendemos, através das mensagens da palavra de Deus, que nós temos que falar desse amor, dessa misericórdia, a tempo e a fora de tempo. E foi assim com a vida de Jesus. Jesus, ele ficou conosco neste mundo 3 anos, aproximadamente 3 anos e meio. E foi em todo o tempo, em todo momento, ou ele estava orando, ou ele estava pregando a palavra, ou ele estava em comunhão com os irmãos, tudo demonstrando o seu amor em todo o tempo. Em todo o tempo, ele era testemunha do Deus vivo aqui na terra. E ele em nenhum momento deixou de perder nenhuma oportunidade de falar da palavra de Deus. E é assim que nós devemos também seguir esse exemplo de Cristo e a tempo e a fora de tempo falarmos do amor de Deus. Às vezes basta uma palavra que muda a chave da vida da pessoa, e essa chave traz esperança, traz ânimo, traz aquele gás que ela precisa para continuar. E a palavra de Deus, ela ministrada aos nossos corações todos os dias, quando nós lemos a palavra, ela traz ânimo, ela é o nosso combustível para mantermos vivos, mantermos firmes no propósito que o Senhor assim nos predestinou a cada um de nós. E esse texto ele fala da cura de um leproso. E esse leproso me chama bastante atenção. E eu acho muito lindo o que esse leproso fala para Jesus. Tamanho amor que ele tinha, somente de ouvir
não tinha tido a experiência, né, de estar com Cristo. Mas aqui neste momento, ele se aproxima de Cristo. E ele diz assim no verso 2: e eis que um leproso, tendo-se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, podes me purificar. O que representava, né, o leproso? Aqui Jesus, nesse texto, nós podemos falar de provações, né, porque esse leproso ele estava passando por uma grande provação, né? Nesse tempo, os leprosos, né, era uma doença infecciosa, uma doença crônica causada por uma bactéria. E nessa época, a lepra, né, ela era considerada como uma doença imunda. Era como a pessoa tivesse uma maldição sobre a vida dela. Era como se representa aqui o pecado, a imundícia, porque a lepra, ela consumia a pele, né, ia comendo a pele, virando carne viva. Então, isso representava a imundícia, né, o mau cheiro que causava. E os leprosos, naquela época, eles tinham que andar com um sininho pendurado, né, para avisar esse sininho do pescoço, eles balançavam para avisar que eles estavam por perto, para as pessoas tomarem cuidado, porque a lepra, ela é uma doença altamente contagiosa, e até hoje tem cura. Naquela época era bem mais complicado. Alguns casos tinham cura, outros não tinham cura. Mas eles tinham que andar com esse sininho balançando, e quando chegava perto, né, das pessoas, eles tinham que gritar em alta voz: impuro. Então a gente imagina assim, né, quanto constrangimento, quanta vergonha que eles tinham, né, de estar com aquela enfermidade, quanta desonra, né, eles tinham por estar com essa enfermidade. E muitas delas, né, porque naquela época também eles falam que toda doença de pele, nem todas eram lepra, mas como não sabia se era ou não, eles tinham que ficar em lugares afastados das pessoas, afastados da sociedade, né, do convívio com a família. Então, assim, a gente pode se colocar um pouco no lugar e ver o tamanho de tristeza que essas pessoas vivem, né? Esse tamanho constrangimento, essa depressão, porque a doença em si, ela já traz uma depressão, porque muitas pessoas sabiam que morriam por causa dessa doença. Então, era como se a pessoa estivesse condenada à morte. Então, imagina como que fica, né, o emocional de uma pessoa assim. Então, eles tinham que viver isoladamente. Imagina nós, né, que às vezes a gente fica com uma enfermidade, às vezes precisa estar no hospital, longe da família. Como é difícil se fica um dia, 2 dias. Imagina aquelas pessoas meses e meses e semanas, né, com uma incerteza, sem saber se ia voltar para casa. Então, eles eram pessoas excluídas. E as pessoas não tinham compaixão, porque elas eram vistas como pecadoras, como pessoas que tinham feito algo de errado, que estavam sendo castigadas por Deus. Então eu acredito, né, nem todas as pessoas estavam passando por esse processo pelo seu pecado.
viviam num lugar que eram isoladas e eles não podiam entrar para dentro das cidades. Então, além deles não terem o convívio com as pessoas do seu parentesco, eles não podiam chegar perto de ninguém. Então, era totalmente isolado. E quem tratava deles eram os sacerdotes que olhavam, né? E aí eles, de tempos em tempos, eles olhavam novamente, né? Acho que eles usavam alguns medicamentos da erva, algumas ervas, algumas coisas assim. E se eles melhorassem, né? Eles ficavam 7 dias, depois mais 7 dias. Então eles tinham um processo para que aquela pessoa pudesse retornar ao convívio dos seus. Eu fiz questão de explicar, porque nos cultos a gente às vezes não tem, né, aquele tempo para a gente estar pensando e tratando profundamente, né, o que era essa enfermidade. Então hoje nós sabemos que existem algumas enfermidades que pessoas precisam ficar isoladas. E é uma profunda tristeza, tanto para quem espera que a pessoa fique boa, ou também para aquelas que estão com a enfermidade. Então, a gente fica questionando, passa muitas coisas pela nossa mente, porque ficam muito tempo sozinhas, sem fazer nada. Então, passa muitas coisas pela cabeça. E a gente imagina, né? E aquelas pessoas às vezes poderiam falar assim: Deus se esqueceu de mim, realmente eu fiz algo muito errado e Deus está me castigando. E às vezes tinha pessoas ali que não estavam nesse processo, né? Mas o que o mundo faz? Né? O mundo, ele nos condena pelas aparências. Às vezes ele estava só com uma enfermidade ali na pele, não era uma lepra, não era uma questão de ser ele não estava ali por causa do pecado, mas o mundo lhe condena, né? E é assim. Mas louvado seja Deus, que nós temos um Cristo que não nos olha da maneira que o mundo olha. Ele olha dentro do nosso coração. Ele conhece o que está dentro do nosso coração. Então, ele olha com misericórdia, né? Com compaixão. E essa compaixão chega até nos constrangidos. Porque aqui esse leproso, ele fala algo que me chama muita atenção e me deixa assim, bastante atenta, que ele fala assim, que o leproso, tendo se aproximado, adorou, dizendo: Senhor, se quiseres, pode purificar-me. Se quiseres, uma humildade. Hoje nós vemos muitas pessoas orando a Deus, né, e determinando, né, vou determinar a Deus me abençoar, vou exigir de Deus, e as coisas não funcionam. Se nós não tivermos a humildade dentro do nosso coração, né, se nós tivermos essa adoração, que mais me chamou a atenção, porque ele estava isolado. Ele com certeza ele nunca tinha tido um momento com Jesus. Mas ele se aproximando de Jesus, se aproximando da luz, se aproximando daquele que podia limpar ele. Qualquer coisa que ele tivesse feito de errado, ele estava ali num momento de adoração. E o que é uma adoração a Deus? O que é adorar a Deus? Será que nós estamos adorando a Deus? Adorar a Deus é um ato de nós demonstrarmos reverência, honra e amor a Deus. E isso, aquele leproso, somente de ouvir, né, Jesus, saber que ele era o único
chega a Jesus. Então aqui há um grande ensinamento para mim e para você. Que quando nós precisamos, ou quando nós não precisamos, nós temos que sempre chegar ao Senhor com adoração. Sempre amando Ele como Ele nos amou. Sempre tratando Deus como, com muita reverência. Não de qualquer jeito. Porque Ele deu seu Filho para morrer por mim e por você. E Deus, irmãos, quando nós entramos na presença dEle, quando nós clamamos a Ele, quando nós fizemos aqui o culto, pedindo para o Senhor, nos falar conosco, trazer a revelação da sua palavra, trazer o ensino ao nosso coração, pedindo ao Senhor milagres, para os nossos irmãos, milagres para esses meninos que estão bem, pedindo cura. O que o Senhor Ele faz quando nós entramos na sua presença, adorando Ele, com essa honra, tendo a certeza que se Ele quiser, se for da vontade do Senhor, se for o propósito do Senhor, Ele vai fazer. Não a nossa vontade, mas a vontade dEle, que é perfeita, boa e agradável. Então, o que Ele faz para um adorador? O que Deus faz para um adorador? Ele dá a resposta. Ele dá a resposta que nós precisamos. Não aquela que só nós queremos, mas aquela que nós precisamos. Então, adorar a Deus é um ato de reconhecer a soberania de Deus. Reconhecer essa soberania e essa grandeza. Deus, Ele é grande, Ele é poderoso, para fazer infinitamente mais daquilo que nós pedimos e daquilo que nós pensamos. Deus, em tudo que Ele faz, tudo que Ele permite que nós venhamos passar, tudo tem um propósito. E o propósito maior que Ele tem em todas as coisas que cooperam para o bem daqueles que amam a Deus é trazer Ele de volta, trazer as suas ovelhas de volta para o aprisco. Esse é o maior propósito de Deus. É para que a gente venha reconhecer que nós não podemos viver sem Deus. É isso que nós temos que ter maior clareza dentro do nosso coração. E essa adoração, ela pode ser expressa de diversas maneiras. Nós podemos expressar essa adoração ao Senhor em comportamentos e atitudes. Não há uma definição somente do que nós devemos fazer. Nós não adoramos a Deus só quando nós estamos aqui e fazemos um louvor a Deus, fazemos uma oração, não. A adoração ela é muito mais profunda. A adoração, nós podemos expressá-la. Nós temos que expressar o nosso amor, a nossa reverência, a nossa honra. E como nós podemos expressar? Através das nossas atitudes. Não as nossas atitudes como aqui. Nós estamos com o microfone na mão, falando da palavra, estudando da palavra. Não dessa maneira. Nós podemos expressar tudo isso no nosso dia a dia, na nossa casa, instruindo os nossos filhos, instruindo nossos cônjuges, nós tendo amor e compaixão com os nossos próximos, todo o tempo e fora de tempo falando da palavra de Deus. Então, o que é uma adoração? É nós vivermos adorando a Deus em todo o tempo, amando, servindo a Deus em todas as áreas da nossa vida. Então, é uma condição de vida, é uma maneira de vida. Um adorador, ele adora a Deus em espírito e verdade. Então, em todo o tempo, ele está
adorando a Deus. Então essa adoração chamou muito a atenção nesse texto, porque esse leproso, ele não tinha convívio com Jesus, mas ele tinha uma adoração tremenda, ele tinha uma reverência, ele reconhecia a grandeza de Deus através de Jesus. E é só isso que nós precisamos para que o milagre aconteça na nossa vida. O milagre só aconteceu porque esse leproso, ele tinha adoração no seu coração. E é assim que nós precisamos. Nós precisamos ter adoração no nosso coração. E o que podemos entender, né, nesse texto que nós estamos lendo, que não é da maneira que nós queremos, mas nós temos que aceitar a vontade de Deus. E ele fala: Senhor, se quiseres, se for da tua vontade, humildade, né? Sabendo quem nós somos pó, né? Nós somos somente os ramos. Nós estamos aqui somente para fazer a vontade de Deus. E olha que ele diz aqui no verso 3. E Jesus responde para ele. Porque o que eu falei agora há pouco? Jesus responde àquele que ora, aquele que vive e a sua vida é ser um adorador. E ele respondeu assim para aquele leproso. E Jesus, estendendo a mão, tocou-o, dizendo: quero, fica limpo. E imediatamente limpo. O desejo do coração do Senhor é sempre nos abençoar. A sua mão sempre está, né, levantada para nos abençoar. E tem um texto que fala aqui no livro de Isaías 59:1, diz assim: eis que a mão do Senhor então, a todo tempo, né, Deus está com os ouvidos abertos, Ele está com as suas mãos estendidas. É o desejo de Deus nos abençoar em todo tempo. É Ele nos limpa. O desejo do Senhor é sempre estar nos limpando, nos purificando. Por quê? Porque é uma necessidade. Purifica-nos, Senhor. Limpa-nos, Senhor, dos nossos pecados, das nossas atitudes, daquilo que nós estamos desagradando, Senhor. Tudo aquilo que nós estamos deixando de adorar ao Senhor. E o que devemos, né? O que nós aprendemos, né? Ouvindo aqui, que esse leproso pediu para que ele pecado, para que ele tivesse uma oportunidade de viver outra vida, de servir ao Senhor e não fazer mais aquelas atitudes que levou ele a estar com aquela lepra, com aquela enfermidade que poderia levá-lo à morte. Então, o que nós devemos fazer é nos afastar de toda impureza. A palavra de Deus diz que nós devemos apartar de toda a aparência do mal. Então, tudo
mas é o Espírito Santo mostrando para nós que aquilo não está correto. Então, o que faz nós termos essa comunhão com o Senhor? Faz com que nós tenhamos o Espírito Santo em nós, e esse Espírito Santo, ele vai sempre nos dar um alerta, para que a gente não venha, estar no meio da injustiça. E o Espírito Santo nos alerta através da palavra dele. A palavra dele nos instrui. Para que a gente não venha a ser contaminados. Porque quando nós andamos com pessoas que fazem as coisas erradas, nós temos que tomar cuidado, isso pode nos contaminar. Mesmo nós andando na luz, pode sim nos contaminar. Então, se andar com pessoas que só fazem coisas erradas, cuidado. Então, é uma alerta para nós. Porque senão nós vamos precisar dessa purificação. Então, como um homem, uma mulher de Deus, representados aqui nessa terra, nós somos representantes do Senhor aqui na terra. Nós somos sacerdotes, nós somos filhos de Deus. Então, a nossa parte não é convivermos com pessoas que andam fazendo mal. Não é a gente se afastar dessas pessoas, mas orar, falar de Jesus. Mas nós não podemos caminhar juntos, porque não dá para a gente caminhar com pessoas que fazem as coisas erradas. A gente não pode estar andando, porque daqui a pouco a gente está fazendo também o que elas estão fazendo. Então nós temos que tomar esse cuidado. E aqui, esse texto, nos diz que os doentes, eles iam até Jesus e o adoravam. Sem adoração a Jesus não tem purificação, não tem cura, não tem libertação, não tem salvação eterna. Então, se nós não buscarmos a Deus, se nós não buscarmos ter essa adoração, esse estilo de vida de ser um adorador, nós não podemos viver com o Senhor na vida eterna. Então isso tem que ser um instinto. Não é ser uma coisa que a gente faz de vez em quando. Aí a gente pede pecado, pede perdão pelos pecados e volta a fazer. Não. A nossa vida de adoração ela tem que ser um instinto de vida. Não, eu sou assim, o meu caráter é esse. A ser um adorador. Então é isso que nos ensina. Ele era um pecador, mas ele está nos ensinando a ser um adorador, porque ele queria uma mudança de vida. E nós que estamos no pecado, vivendo no pecado, nós temos essa oportunidade de virar essa chave, de pedir a misericórdia de Deus, de nos arrepender e pedir para o Senhor nessa noite para nos purificar, para nos limpar, para fazer que nós venhamos mudar de rumo, de direção, de vida e viver uma vida nova. E nós temos essa oportunidade todo dia de viver uma vida nova, porque as misericórdias do Senhor elas se renovam cada manhã. Então toda manhã nós temos oportunidade. Se nós acordamos, nós temos oportunidade. Então tenha a oportunidade de todos os dias ser um adorador, ser um adorador a Deus, porque Jesus ele quer sempre nos abençoar. Ele quer sempre operar milagres. Basta nós adorarmos. Adore a Deus. Ame ao Senhor. Reconheça quem Ele é. Reconheça que Ele pagou um alto preço por você na cruz. Que Ele pagou o preço de vergonha, de constrangimento. Cuspiram na face de Jesus. Passou dor, sofrimento. Que mesmo ele sendo Jesus, teve um momento que ele falou: se for possível, passa de mim esse cálice. Porque tamanha era a dor, tamanha era a sofrimento. Não tem como a gente imaginar, Por mais que a gente às vezes tenha alguma enfermidade, a gente sente uma dor no corpo, mas não tem como a gente imaginar o sofrimento de Jesus. Então não se esqueça, que Jesus, ele amou, cada um de nós. Como o mundo inteiro. Nós valemos mais do que o mundo inteiro.
nós temos um preço raro, preço inimpagável. E ele continua aqui dizendo: disse-lhe então Jesus: olha, não digas a ninguém, mas vai e mostra-te ao sacerdote e fazer essa oferta que Moisés ordenou, para servir de testemunho para o povo. Naquela época, o livro de Levítico, no capítulo 14, do 4 ao 22, ele explica bem sobre esse sacrifício que ele está dizendo aqui com Moisés. Ele deu uma ordenança, ele limpou, ele purificou, ele atendeu aquele pedido, né? Ele estava salvo, ele estava limpo do seu pecado, mas ele fez um pedido, né, para aquele leproso: vai lá e faça como era de costume, porque quando uma pessoa estava limpa, liberta da lepra, ele tinha que mostrar para o sacerdote, porque era o sacerdote que cuidava dele. E aí esse sacerdote ia avaliar, ia, né, comunicar para ele se ele podia voltar à sociedade, voltar para a sua família ou não. Mas ele pediu um sacrifício para ele. E era um sacrifício que não era difícil. E esse sacrifício era levar ao sacerdote 2 aves, 2 cordeiros, uma cordeira, flor de farinha e azeite como oferta ao Senhor. Então esse era o sacrifício que Jesus pediu para ele. Mas Jesus falou para ele assim: não fala para ninguém, só faz o que eu estou te falando. Só que isso vai servir de testemunho para o povo. Então não é o que a gente fala que serve de testemunho, é o que a gente faz. É o nosso estilo de vida que vai demonstrar o quem nós somos. Eu não preciso ficar dizendo que eu sou honesta, que eu sou trabalhadora, que eu faço parte da comunidade evangélica de vocês, que eu faço isso, que eu sou uma boa dona de casa, que eu sou uma boa esposa, que eu sou uma boa mãe. Eu não preciso de nada disso, porque isso não tem valor algum. O valor maior e o que é esperado do Senhor, que nós vamos demonstrar a nossa adoração, é o nosso estilo de vida, é como nós somos. Se eu saio daqui da igreja, como que eu sou com meus filhos? Eu sou mal educada? Eu trato eles mal? Eu trato eles sem compaixão? Eu faço eles sofrer? Eu não cuido deles? Eu não educo? Eu não explico para eles como é que tem que ser? Então, se o meu estilo de vida for outro, então eu não estou adorando a Deus. Porque eu não estou passando nada de bom para eles. E nem para a comunidade, nem para outras pessoas que convivem. Porque o que adianta eu ser bonzinho com os irmãos que estão aqui na igreja, que eu estou demonstrando que eu sou, mas sendo que lá fora, eu trato mal meu cônjuge, eu trato mal meus filhos, as pessoas que passam lá batendo no meu portão, eu sou mal educada, eu não atendo, eu trato mal. Se a pessoa pede um copo d'água e fala: agora não tem tempo. Se a pessoa às vezes para, uma pessoa que é conhecida, a gente quer conversar, quer falar algo que está acontecendo na vida e eu não tenho tempo para ouvir. Então, que eu estou fazendo ao Senhor? Que amor ao próximo eu estou fazendo? Que pessoa que eu estou sendo? Então aqui é algo assim muito profundo, porque nós temos que demonstrar através das nossas atitudes. Falar é muito fácil. Diz que papagaio fala o que a gente fala, ele fala. Então, falar é muito fácil. Por isso que quando nós temos nossos filhos pequeninos, nós temos que falar,
Então, aquilo que está dentro do nosso coração é o que nós vamos expressar. Então, que esta palavra dessa noite, que esse milagre que você está esperando chegar, né? Nós todos esperamos, né? Que esse milagre chegue a cada um de nós, que a gente venha ter esse cuidado de ser um adorador, assim como esse homem leproso, né? Ele foi um adorador, ele adorou com todas as suas forças, e Deus, ele opera na verdade, porque se esse leproso ele estava só falando da boca para fora, ele não teria sido abençoado, ele não teria sido curado, ele não teria sido limpo, ele não teria sido salvo, porque aqui Deus, ele limpou o corpo, a alma e o espírito dele. Deus fez um trabalho completo na vida. Eu não sei qual que foi o erro dele, qual que foi o pecado dele, o que ele fez de tão errado que ele estava com essa enfermidade, o que ele precisava ser tratado. Mas naquele momento que Jesus curou ele teve entendimento do que ele foi curado, o que ele foi tratado, o que ele precisava ser modificado. Porque Jesus falou para ele: não fala nada, só faz. Faz o que tem que fazer. Ele tinha a obrigação de dar satisfação para o sacerdote, porque ele estava sob o comando do sacerdote. Mas o maior compromisso dele era com ele mesmo, com a salvação dele, com a limpeza da vida dele, com ele mesmo, com a família dele, com aqueles que Deus colocou na mão dele para que ele viesse a cuidar. Então esse é o maior comprometimento que ele tinha. E o maior comprometimento que ele tinha era com o Senhor aqui. Então ele foi curado e ele imediatamente, né? Ele foi curado. Assim que ele falou com o Senhor, e Deus sondou os corações, e ele também, imediatamente, ele atendeu. E a vida dele foi transformada, que a gente crê que foi transformada. Então nós sabemos que nós precisamos, através desse pequenino texto que nós aprendemos hoje, nós precisamos ter adoração. E que a partir de hoje que a gente venha a pensar mais sobre isso. Se queremos os milagres, se queremos que Deus fale, Deus responda, né, os nossos questionamentos, nós primeiro precisamos ser um adorador. Precisamos ser um adorador. Porque o milagre chegou imediato. Então, se nós queremos um milagre imediato, hoje era essa palavra que eu queria ministrar. Eu vou passar para outro texto, porque outro texto ele tem uma outra conexão, para que não venha misturar, né, as falas. Nós vamos estar falando do próximo, ainda no livro de Mateus, capítulo 8, nós vamos estar falando sobre o centurião. Mas hoje eu gostaria de deixar só essa mensagem, porque ela falou muito forte no meu coração, e eu acho que ela tem que fixar no nosso coração. Que a gente não venha se esquecer de ser um adorador. Nós precisamos ser mais simples, né? Porque queremos tantos milagres, queremos tantas respostas do Senhor. Mas vamos mudar a nossa vida. Vamos adorar o Senhor. Amém? Vamos orar, né? Vamos orar, agradecer ao Senhor e dar bênçãos ao nome de Jesus. Querido Deus, amado Pai, muito obrigado, Senhor, pela palavra revelada, por esse estudo, Senhor, que o Senhor trouxe bastante direção e ensinamento para cada um de nós. Eu creio, Pai, que uma multidão, milhões, milhões, milhões de pessoas, um dia vão ouvir essa palavra, Senhor, e vão ter suas vidas mudadas. Vão mudar o seu estilo de vida e vão ser verdadeiros adoradores, que adorem o Espírito em verdade.
nós precisamos do Senhor. Nós sabemos da nossa condição, sabemos da tua grandeza, do teu amor, e por isso temos fé. Por isso cremos no Senhor. Cremos que o Senhor é que pode fazer tudo. Muitas coisas precisamos que sejam feitas imediatamente. Muitas curas, Senhor, como hoje nós clamamos ao Senhor pela cura, Senhor, desses meninos. Precisamos imediatamente, porque nós cremos neste Deus que não está com suas mãos encolhidas, que está com suas mãos estendidas, com os seus ouvidos abertos, e que conhece o nosso coração. E é de todo o nosso coração que nós oramos e nós pedimos ao Senhor: fala mais conosco, transforma a nossa vida, Senhor. Transforma, Senhor, a nossa maneira de ser, Senhor. Que nós venhamos ser em qualquer lugar, Senhor, filhos do Senhor. Sejamos luz, sejamos sal dessa terra. Que a gente venha ter um fogo ardente dentro de nós para falar do teu grande amor. E isso, Senhor, sabemos que nós estamos sendo adoradores. Paizinho querido, que o Senhor venha arder mais nos nossos corações. Reaviva a sua igreja. Incendeia a sua igreja, Pai. Incendeia para ter esse desejo de busca de Ti, Senhor. Incendeia os nossos corações, Senhor, para que sejamos cada dia mais servos felizes. É assim que nós oramos, Senhor, e agradecemos, porque sempre o Senhor tem algo novo para nos entregar. Obrigado, Senhor, pela essa palavra. Obrigado pelos irmãos aqui presentes. Obrigado pelos irmãos através da live. Deus os abençoe em nome de Jesus. E peço que o Senhor abençoe em nome de Jesus a cada vida e cada necessidade agora colocada diante do Senhor. Que o Senhor possa, Senhor, imediatamente atender, Senhor. E seja feita a tua vontade, Senhor. Que o Senhor faça, Senhor, conforme o teu desejo. E que isso venha agradar ao nosso coração, sendo sempre feito a tua vontade. Essa é a minha oração.